Sejam muito bem-vindos à quinta pivotagem do Ministério Cast dentro do próprio ano, hein? Apenas em 2022, 5 pivotagens. Eu sou Stefano Venturato, com a nova alcunha de criador de problemas, e nas horas vagas eu ajudo meus amigos a fazerem mudanças de casa. Eu sou o Xixa Kaiser, eu editava esse podcast, agora pelo visto vou voltar a editá-lo, né? Porque ele estava num tempo esquecido da humanidade. E eu também costumo pegar carros de amigos meus para fazer mudanças. Eu sou o Fernando Kaiser e não sabia o que dizer, então vou dizer que eu vou fazer um curso de Excel. Importante, é importantíssimo um curso de Excel. Faz muita falta no meu dia a dia. Muito bem, eu acho que vocês estão sentindo falta de uma voz, de um topete, de uma malemolência no Ministério Cast. O menino Felipe Drebs está em licença paternidade. Então ele só volta ao Ministério Cast dentro de um mês. Então, enquanto isso, um mês e meio, algo assim, tá com a agenda muito complicada, tá complicado mesmo a vida do menino Felipe. Mas enquanto isso, a gente dominou a situação aqui, né, Xixa Kaiser? Vamos tocar agora em diante com um novo formato, sem jogo, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Que eu acho que é isso que a galera sempre pediu. Todos os lugares que eu pergunto querem episódios mais curtos e mais diretos. Exato. E o grande objetivo do Ministério Cast nessa quinta pivotagem, como eu disse, é traduzir alguns conteúdos, alguns pensamentos de uma forma um pouco mais fácil de você que está ouvindo a gente digerir. A gente sabe que não é fácil, não é simples a gente acompanhar o raciocínio daquele amigo que já está muitos passos à nossa frente sobre alguns assuntos. É melhor a gente incorporar aqui o normal guy mesmo, o cara normal, e falar sobre alguns assuntos um pouco mais capciosos, um pouco mais cabeludos, de uma forma um pouco mais fácil de digerir. Então esse é o nosso grande objetivo no Ministério Cast, pelo menos nesse episódio. Eu não estou dizendo que semana que vem as coisas já não voltam a ser completamente diferentes, já não voltam para o formato anterior, mas pelo menos no episódio de hoje esse é o nosso grande objetivo. E a gente vai começar falando sobre um livro que eu li durante o ano passado, voltei a ler agora, e que me ajudou muito a ter um olhar um pouco diferente para o futuro. É impossível a gente fazer o Ministério Cast sem falar de futuro, sem falar de inovação. E esse livro é o Inevitável, do Kevin Kelly. Kevin Kelly é um dos fundadores da Wired, e nesse livro ele discute um pouco sobre as 12 forças que vão mudar o mundo. O nosso objetivo aqui, começando hoje, é discutir um pouco mais sobre essas 12 forças. Só que nasce para ser uma série de 12 episódios. Não sei se a gente chega no 12º, mas pelo menos o primeiro a gente vai fazer aqui. Em cada episódio a gente vai discutir um capítulo do livro do Kevin Kelly que fala de uma dessas tendências. E o que vale a gente dizer, inclusive, é que, apesar de não termos mais um Mokai Game, a gente continua patrocinado pelo Mokai. Então, bora pra vinheta do Mokai. Bom, vamos lá. O Mokai, do meu querido amado Digo do Mokai, ele proporciona para os ouvintes desse podcast uma excelente refeição. Se você pedir pelo aplicativo Mokai Express, é M-O-K-A-I Express, em Belo Horizonte, São Paulo capital, litoral norte do Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre e Porto Alegre, tu ganha 15% de desconto colocando o cupom MinistérioCast. Se não funcionar o cupom, reclama para nós que a gente dá um jeito de fazer ele funcionar. Arroba então, Xixa Kaiser no Instagram. O Xixa Kaiser, MinistérioCast, cai tudo na minha conta. Então podem ir lá encher meu saco. E vai ser maravilhoso debater com você sobre isso e ir lá criticar o Digo na casa dele. Que tipo de comida vem de Mokai? Comida japonesa. Tá, e como é que vocês chamam comida japonesa aí em São Paulo? Japa, né? Uhum. Eu demorei pra entender isso. Todo mundo fala, vou pedir japa. Aqui a gente todo mundo fala pedir sushi. É sushi, não mas vocês falam teleentrega, né, cara? Eu acho que tem coisa que não dá. Eu sei que grande parte dos ouvintes desse podcast é gaúcho, mas, cara, teleentrega
Fui entregar um bolo de aniversário pelos 30 anos de Felipe Drebs e tava lá negociando com a moça. Ela falou, ai, cara, vai ser tantos reais mais a tele. E pra eu entender o que era a tele... Mas aí você nem tá de sacanagem, né? É muito simples de entender. Tele? Já também dá pra entender. Como é que tu chama isso? Delivery? Peça uma teleentrega do Mocai ou um delivery. É só isso que a gente reforça, então, mais uma vez. Agradecendo ao nosso patrocinador. E feito o merchandising, bora pra pauta. Muito bem, rapazes. Vamos falar sobre o inevitável de Kevin Kelly e começando com uma primeira tendência inevitável, que é a tendência do tornar-se. Esse é o nome do primeiro capítulo do Inevitável do Kevin Kelly. Qual que é o grande ponto? E aqui eu vou falar de algo que eu não domino, então claramente vou ler o que está aqui, porque o Kevin Kelly começa esse primeiro capítulo do livro dele partindo da segunda lei da termodinâmica. Nunca fui uma pessoa boa de física na escola, então não vou nem conseguir interpretar o que vem disso, mas ele diz que, partindo da segunda lei da termodinâmica, em que, estou cotando a querida Wikipédia nesse momento, a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo até alcançar um valor máximo. Qual que é a reflexão que o Kevin fala logo no começo desse capítulo? Que tudo precisa de ordem e energia adicional para se manter. É disso que ele bebe nessa primeira lei, nessa segunda lei da termodinâmica. Ou seja, o que ele fala ali? Que existia uma questão de manutenção. Sem existência, sem cuidado, sem dedicação, tudo vai sucumbir. E, é muito fácil a gente trazer isso para nossa vida, é muito claro a gente trazer isso para nossa vida. Não tem como nós três aqui mantermos os nossos corpícios sem uma boa dose de maratona, sem uma boa dose de crossfit, funcional. Não tem como a gente manter a pintura de uma casa boa sem que a gente faça uma nova pintura, etc, etc. Tudo é uma questão de manutenção. Mas qual é a grande tendência que o Kevin Kelly ele explora logo de cara nesse capítulo, que eu acho que vale a gente abrir para discussão aqui? É muito fácil a gente ver coisas físicas precisando de manutenção. Mas, mesmo o intangível, é assim também. Ele também precisa de manutenção. Um site, ele precisa de manutenção. Ele faz até uma conotação que um site é um barco flutuando. Você precisa manter ele flutuando ali à beira, no mar, enfim, para que ele consiga continuar funcionando. Os aplicativos, eles enfraquecem com o uso do dia para a noite. Um software se desatualiza desde o dia 1, tudo sem a gente precisar fazer nada. Ele já nasce desatualizado. Então, a gente já parte no pressuposto que tudo nasce, de algum jeito aí, completamente desatualizado. Ou tudo nasce de um jeito que vai precisar de reparos logo depois. Esse é o grande ponto que parte aí do começo do capítulo, do primeiro capítulo do Inevitável. Isso. Da minha parte, eu posso dizer que eu não conhecia o autor, eu provavelmente já tinha ouvido falar, mas não sabia e não conhecia o livro. Então, estou conhecendo a partir do menino Stefano. Faz todo sentido a afirmação de que tudo precisa de manutenção. Isso a gente consegue perceber facilmente, né? Com qualquer tipo de coisa que não tiver manutenção, o negócio vai se desgastando, vai sumindo. As ruínas dos templos estão aí para mostrar, tudo arrebentado ali, mas tem coisas que é mais e coisas que é menos. Agora, a grande questão que ele tenta trazer aí com esse conceito da física, né, da termodinâmica, é que o intangível também, né, as questões do nosso lidar, do teu pensamento, e a internet em si trata muito disso, da questão de ter que se atualizar, os aplicativos terem que se atualizar automaticamente, e se tu não mexer, eles vão começar a sucumbir. Então,
pelo menos para mim, essa parte mais inicial me deu muito a entender que não basta só uma manutenção, porque quando a gente fala em manutenção, a gente fala de manter, né? Eu vinculo muito isso, que eu vou fazer uma manutenção, eu vou pegar o mesmo que foi desgastado e colocar vai aprimorar, no caso, né? no mesmo lugar como o mesmo. Só que, na verdade, o que ele está tentando falar é que essa manutenção constante, ela é sempre uma evolução. Mesmo que seja uma evolução que a gente não está percebendo o que tem de novo ali, mas é sempre para algo mais novo e tu vai sempre se atualizando para algo mais novo, mais evoluído, no caso. Isso até me deu uma sensação um pouco, até Nick, quando eu tava lendo. Por um tempo a gente ouviu uma certa fama de que, sei lá, os americanos trocavam de geladeira todo ano. Ou até transportando para agora, que a gente troca, tem muita gente que troca de celular, sai um iPhone novo, não tem mudança nenhuma praticamente que aconteceu ali no iPhone, a galera já troca. Só que isso vai trazendo um consumismo maior, quando a gente está pensando num hardware, mas ao mesmo tempo tem atualizações que acontecem à mercê do que a gente quer ou do que a gente não quer. Nem que eu não quisesse trocar de celular, chega uma hora que o sistema operacional dele não funciona mais. Nem que eu não quisesse trocar de carro, chega uma hora que, ele tem um desgaste que eu vou precisar trocar de carro. Então, essa evolução é até meio forçada em alguns sentidos. Ele comenta até de hospital, né, e médico, cara, se o cara não ficar cuidando do corpo e coisas assim, tu pode até evitar, né, pode ficar, sei lá, quantos anos vivendo aí sem cuidar da saúde, que vai chegar uma hora que tu vai ter que pagar a conta. Então, ou tu remedia e vai cuidando da saúde para não ter problemas, ou espera estourar, né? Mas um dos pontos que eu achei legal da parte do texto ali, fazer uma faculdade agora, na minha vida, com 30 anos, ou sei lá, fez ela há 10 anos que eu comecei a minha faculdade, fazendo ela agora, eu entenderia tudo diferente, né? Porque é uma atualização bem diferente. Eu poderia fazer a mesma a faculdade, inclusive, agora, com esse meu conhecimento que eu tenho agora, que seria tudo muito diferente. Seria outras ferramentas que eu ia usar, seria outras práticas, sei lá, usava muito mais celular. Naquela época eu nem tinha um celular que daria pra fazer tudo isso aqui, né? Eu tô gravando pelo StreamYard no celular. Eu tenho quase certeza que se fosse o que eu fiz naquela época agora, teria sido tudo muito diferente. E assim como uma pessoa que, sei lá, se formou na faculdade nos anos 2000 ou nos anos 90 e nunca mais estudou e nunca mais fez nada, para ela não tem como ela competir com alguém que se formou agora, pelo mais que ela tenha muito tempo de experiência, pode ter aberto uma empresa, ter feito muitas coisas, mas se ela não se atualizou e não se manteve no mercado, ela vai saber muito menos do que alguém que se formou agora. Acho que o Debs mesmo usava isso de um exemplo de uma pessoa falando para ele de, eu me formei lá nos anos 90, né? Eu tenho muito conhecimento e tudo mais. E ele, não, na verdade, tu tá com o teu estudo defasado em 30 anos. Se tu nunca mais fez nenhum curso, não fez nada nesse tempo todo... Você já saiu defasado da faculdade. Primeiro dia que tu tá fora, tu perdeu aquele networking, aquele meio que a galera convive e fala sobre isso. Tu começa a ficar defasado, né? E a galera que tá ali no meio provavelmente vai saber mais. Cara, eu ouvi uma frase hoje até que vai muito em linha do que você falou. Um adolescente, numa questão de contexto, tá? Mas um adolescente hoje, com um celular na mão, com acesso à internet, tem acesso a mais informações do que o Bill Clinton tinha quando assumiu a presidência dos Estados Unidos. Então, a diferença de contexto é muito grande. Quando eu comecei na faculdade, não tinha WhatsApp. Se eu tivesse parado de estudar naquele ponto, tá denunciando bem a minha idade agora, mas se eu tivesse parado de estudar naquele ponto, acabou. Eu estaria completamente desatualizado sobre isso hoje. Só que não é uma noção que todo mundo tem, né? Não é uma noção que... Acho que principalmente em algumas profissões um pouco mais técnicas. Cara, medicina. As pessoas... Tem muita gente que se para de estudar... fica completamente fora de qualquer tendência que tá aí no mundo e acaba se tornando um profissional pior em algum sentido, né? Isso que o autor chama de novatos para sempre, né? Exato. Vocês querem avançar um pouco no texto aí acho que até vale a gente contar que aí é o seguinte, que o intangível, ele acaba sendo também precisando desse upgrade. Então, o que isso nos leva a concluir? Que a inclinação para essa mudança, para essa evolução, é um primeiro inevitável que o Kevin Kelly fala ali no livro dele. Tem hora, e foi o que a gente falou agora, tem hora que a gente nem quer que o aplicativo atualize, ou a gente nem quer que o software atualize, a gente nem quer, e não faça uma experiência de adiar a atualização, que uma hora isso vai vir pegar teu pé.
Uma hora você vai precisar reiniciar o seu computador e vai ser bem na hora que você não vai estar com o Excel salvo, vai ser bem na hora que o teu Word não vai estar salvo, e aí já viu. É inevitável que a gente faça esse upgrade. A gente é forçado a fazer esse upgrade. E esse upgrade, esse update, ele acaba se tornando mais uma rotina de higiene no nosso dia a dia. Assim como você escova o dente 3, 4 vezes ao dia, você vai, daqui nos próximos tempos, você vai fazer updates contínuos 3, 4, 5 vezes ao dia, e até de uma maneira automática, nos bastidores, sem que a gente nem perceba o que está acontecendo. Do dia para a noite, a gente acaba tendo um aplicativo novo, uma composição nova de design, funcionalidades novas. A evolução ela acaba se tornando algo mais rotineiro na nossa vida. Então é muito fácil a gente dizer que a vida tecnológica do futuro, aí ó, primeiro corte do episódio aí, Xixá. A vida tecnológica do futuro vai ser uma série interminável de upgrades. A gente vai viver de upgrade em upgrade. Traz exatamente essa sensação que o Nick acabou de falar. A todo momento a gente vai ser novato na utilização de um aplicativo, na utilização de um software, na utilização do que quer que seja. O tempo todo aprender a utilizar aplicativos, softwares de um novo jeito. Isso é muito claro quando a gente olha, sei lá, para o que era o feed do Instagram há 10 anos, para o que era o feed do Facebook há 10 anos, e compara com o que ele é hoje. Mas para ter uma noção forte do que a gente está falando sobre esse papo de ser novato, né, de aprender de novo a utilizar, uma coisa que ele também fala que é muito forte, que é muito seguro a gente dizer que a maior parte das tecnologias que vão dominar a nossa vida daqui 30 anos, elas ainda não foram nem inventadas. Ou seja, todo mundo aqui vai ver uma nova maneira de viver começar, e todo mundo aqui vai ser um novato para lidar com essa nova maneira de começar, de viver. E além disso, além dela ser nova, ela vai ter um upgrade em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, e toda semana a gente vai ser novato nela. Isso porque eu não vou nem entrar aqui em obsolescência, até obsolescência programada, enfim, a gente não precisa nem falar disso. Mas qual que é o ponto? A gente vai ser novato o tempo todo. Ser novato é o nosso novo status quo. Seja qual for a sua idade, sua aptidão, a sua qualidade para interagir com software, hardware, o que for. E isso me dá uma sensação de muita insegurança, pelo menos, me deixa um pouco assustado, porque dá aquela sensação que a gente nunca vai estar pronto. Alguém vai estar sempre inventando alguma coisa que vai incorporar no nosso dia a dia, a gente vai ter que aprender como utilizar isso, e assim diante, assim diante, assim diante. Isso causa muitos problemas. Não dá para dizer que não, o analfabetismo digital tá aí para isso, para explicar tudo isso. Tem gente que realmente não sabe mexer em WhatsApp, em aplicativo de banco, e isso vai abrindo uma série de questões que a gente pode discutir aqui agora. Ser um novato para sempre, né? Novato, amanhã eu sou novato de novo, aprendi. Semana que vem surgiu uma atualização nova do programa que eu uso, eu já sou um novato na teoria para aprender ela de novo. E que esse é o novo status quo, só que isso gera, como o Stefan falou, esse desconforto, essa sensação ruim de a gente achar que tá sempre atrás, né? Que a gente tá... O texto diz em degradação da nobreza humana, né? A gente é o ser humano ali, pô, eu não tenho que estar sempre correndo atrás da máquina. E aí o que o autor tenta mostrar é que a gente não pode ver isso desse jeito, a gente tem que ver isso de uma forma que isso vai fazer parte. Isso a gente tem que entender que esse desconforto, ele vai permanecer, ele não vai mais sair, e a gente tem que saber lidar com ele, não como sempre se sentindo, como é que se diz, afrontado, sempre se sentindo sendo agredido por esse futuro que está sempre cada vez chegando. E eu posso falar isso como experiência própria. A gente tem e ouve falar sempre que o pessoal está cada vez mais ansioso, cada vez mais ansiedade de querer ter informação demais e tal. Eu me pego muitas vezes me culpando também, que eu não sei um monte de coisa nova que tá saindo, não consigo acompanhar, não tenho tempo para fazer as coisas, um monte de conteúdo disponível na internet, não consigo estudar, não consigo ver. Cada vez mais a gente entender que o Big Brother tem a razão, o elenco 2022 tem a razão. Tá tudo bem, não é mesmo?
É sobre isso. Exatamente isso. Agora sim que dei um nó na cabeça do ouvinte em dizer toda essa teoria para dizer que o Big Brother é que tá certo. Mas a verdade é essa. A verdade é que a gente tem que entender que o permanente é isso. É a gente estar sempre evoluindo. E não é questão de a gente se cobrar de estar evoluindo. E sim que a evolução vai ser o natural. A evolução, ela é já o natural. Ela acontece sem a gente perceber. Porque se tu não estiver te atualizando, tu não tá mais acompanhando. O meu pai, que tem 62 anos, e na cabeça dele, ele ainda tá nos anos 80, ele, querendo ou não, ele tá sempre se atualizando. Esses dias ele tava aprendendo a mexer no iFood, esses dias ele tava me perguntando como é que se fazia para acelerar o áudio quando ele quisesse, que ele não sabia do WhatsApp. Por mais que ele brigue contra, ele tá se atualizando também. E é uma cabeça totalmente, né, que acha que o passado que era o melhor, que é tudo, essa tecnologia às vezes não ajuda em nada e tal, mas mesmo ele se vê necessitado, porque vê os outros fazendo e não tem o que fazer, tem que se adaptar e tem que evoluir, mesmo que ele não perceba. Mas eu ouvi da apresentação da Shot the Shit, que era uma agência de Porto Alegre, depois mudou para Shot só, tiraram o The Shit, o nome dele. Eles contaram uma história, quando começa a apresentação eles falam que é um exemplo, tá? Então pega um cara das cavernas lá, que casualmente fala português, e bota ele no presente. Uma máquina do tempo botou o cara aqui agora. E a gente tem que apresentar para ele o que o celular faz. Pode tentar explicar pro cara de qualquer forma, mas o celular, ele tem acesso a qualquer coisa, qualquer conhecimento humano, qualquer coisa que tu quiser produzir, qualquer coisa que tu quiser fazer, já tem tanto vídeo curto de graça, uma caralhada de coisas. Só precisa sentar e fazer. Perguntaram pro cara, tá, e o que vocês fazem com isso, né? Vocês usam o celular pra quê? Daí o cara, pra ver vídeo de gatinho e ficar fazendo scroll no Twitter e no Facebook e no Instagram, curtindo as coisinhas. Tipo, a gente tem um puta de um acesso a um conhecimento sinistro e a gente gasta, beleza, eu faço a falar gente de modo geral, né? Tem muita gente que usa isso muito bem, tem muita gente que não faz a menor ideia que isso realmente tem tudo. Se tu quiser arrombar uma porta, tu pode botar no YouTube, é como arrombar portas, vai ter um cara lá no YouTube ensinando a arrombar uma porta. O conhecimento tá aí, é só realmente sentar a bunda e aprender. Eu, até por trabalhar com inovação, com o meu querido Stephens aqui, a gente, tipo, eu sou colocado quase que todos os dias com coisas que eu não fazia a menor ideia que existiam e que me dá um certo gás, assim. Eu não consigo ficar nessa de entender que, eu tô pra trás, porque eu trabalho com isso, parece que o dia inteiro tu fica na função de, tipo, cara, tu descobriu uma coisa nova, que já tem gente que já tá há muitos anos fazendo essa coisa nova, e o cara já tá muito na frente, e tu tem que entender que tu tá começando ali agora. E o Nick me falou essa frase uma vez no podcast que a gente ouviu, acho que era no Naruhodo, que se tu entender que toda vez, né, o quanto mais ignorante tu é numa coisa, tu aprende um pouquinho, aí tu vê que tu é mais ignorante ainda, porque depois que tu aprende, sei lá, tu conhecia o assunto 1, aí o assunto 1 virou 5 assuntos depois desse 1, aí depois tu, realmente tem vários caminhos que dá pra seguir isso aqui, daí tu começa a aprender esses 5 se multiplicam por mais 5, aí vira 25 assuntos, aí tu vê, cara, eu vou ter que tentar realmente nichar pra um lado só, porque se eu continuar tentando aprender tudo isso aqui, eu não vou conseguir aprender nunca. Então, quanto mais tu aprende, mais burro tu vê que tu é das coisas. Então, se tu sempre ficar nesse peso na cabeça de que tu não é o cara que mais sabe, tu nunca vai aprender nada. Tu realmente tem que tentar focar em alguma coisa. Ou, claro que no cenário grande, que nem o Nick tá focando agora em aprender mais sobre Bitcoin, blockchain e tudo mais. E eu tenho certeza que no assunto, o Nick, eu e ele sabia a mesma coisa. Ele continuou tentando aprender, então eu tenho certeza que ele sabe mais que eu agora já. E ele deve saber algumas palavras e nomes que eu não devo fazer a menor ideia já, mas ele já se desprendeu mais tempo, foi atrás, aprendeu. Então isso vale para tudo, assim, qualquer coisa que o cara quiser aprender e tu começar a ir mais a fundo e tudo mais. Eu aprendi a editar podcast na internet, né? Botei lá no YouTube, fiquei futricando, fui aprendendo e eu tenho certeza que hoje eu sei mais que muita galera, porque eu gastei tempo para isso. E eu também, quando eu começo a gastar mais tempo, eu comecei a ver que eu não sei nada. Então eu tenho que aprender muito mais e gastar mais tempo para aprender mais, né? Para ficar melhor. E é gambiarra atrás de gambiarra, rolo atrás de rolo. Quanto mais software tu aprender, mais coisa tu aprender, mais gambiarra e mais rolo tu consegue fazer. E por aí vai, mas eu sei que eu não sei no final. E mais tu aprende que tem um monte de gente que dá curso de podcast e não sabe fazer podcast que nem tu. Não sabe. Eu provavelmente sei mais que os caras que dão curso, eles ganham dinheiro, eu não ganho dinheiro com essas graças. Essa frase do que o Xixa disse aí, que eu falei para ele sobre quanto mais eu aprendo sobre uma coisa, menos eu sei sobre, né, aquela sensação, eu vi muito no meu TCC, na faculdade. Sou formado em Direito, sou advogado, apesar de não exercer, né, dia a dia, mas eu me formei em Direito com o TCC em tributário, numa parte específica do ICMS interestadual,
nas compras, nas transações que, né, são entre estados para consumidor final nas empresas do regime do Simples Nacional. Um negócio extremamente nichado, porque senão eu não conseguia fazer o TCC. Se eu fosse pegar um balãozinho antes disso, um tópico antes, eu tinha que escrever demais. E o meu TCC tinha 150 páginas. Eu cheguei nesse ponto e daí alguém em algum momento se perguntou, então agora você deve estar sabendo tudo de CMS. A minha resposta foi, meu Deus, eu descobri que eu não sei nada de CMS. Eu terminei um TCC, eu apresentei um TCC e eu não sabia absolutamente nada sobre CMS. Claro, eu sabia mais que o público em geral, mas eu descobri que tem que de 1 milhão de coisas ali dentro eu sei uma. E amanhã já vai ter 1,5 milhão e faz parte. A tecnologia, o acesso à informação, quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei. Tudo isso nos dá esse desconforto, mas ao mesmo tempo que você tem o desconforto, você vem com a necessidade de fazer mais, de ser melhor, de entender mais e de buscar por mais. Então é possível a gente olhar esse outro lado e olhar para esse descontentamento como algo mais positivo mesmo, né? A gente não se conforma em sobreviver. A gente não se conforma em fazer uma faculdade de 4 anos lá em 2010 e aprendi tudo que eu precisava saber e ponto final. Não se conforma em ter feito direito. O que tem direito a ver com Bitcoin? Foi lá, estudou e tá entendendo, tá se aprofundando. Então, a gente tá, em algum sentido aqui, ocupado, criando problemas para resolver. E aí, como eu disse, eu me coloco agora como um criador de problemas, né? E essa insatisfação, ela vai aumentando a nossa criatividade, vai aumentando o nosso desenvolvimento. E não dá para fazer isso sem passar um pouquinho de dor. A dor é parte do processo, cara, né? Como já diria o nosso amigo Zuki, se mova rápido e quebra algumas coisas. A dor vai ser parte desse processo aqui em qualquer lugar. Quando a gente pensa no futuro melhor, a gente precisa entender que esse desconforto, ele precisa ser parte dele. E aí eu digo mais, que aí é o momento em que a gente pode explorar muita coisa legal, que é o que o Kevin Kelly fala ali, que assim, o mundo sem desconforto, o que ele diz ali, que é um mundo utópico, impossível da gente encontrar um mundo que não vai haver nenhum tipo de desconforto, ele é utópico. A gente poderia até aceitar um mundo utópico sem desconforto, eu tô feliz sem desconforto, talvez, tô, funciona. Mas, além de ser utópico, ele traz estagnação. Porque sem desconforto, a gente não se desenvolve. Sem desconforto, a gente não inventa o que vai privar esse desconforto, apesar de criar um novo desconforto. Então, a utopia, ela não vai trazer problema nenhum para resolver, mas ela também não vai apresentar oportunidade nenhuma. Por outro lado, tem o cenário da distopia, que ela é mais fácil de imaginar, a gente vê filme todo dia sobre isso, a gente vê série todo dia sobre isso. Tava revendo The Handmaid's Tale, é uma distopia super clara, mas ela também é improvável, porque ela não é sustentável. A gente não destrói uma civilização do dia para noite. Não é assim, num estalar de dedos, que uma religião passa a dominar o planeta Terra, ou que uma doutrina, ou que uma ideologia passa a dominar. O potencial de desastre, ele é diretamente proporcional à reconstrução. Na mesma proporção em que destrói, reconstrói. Até um ponto que o Kevin Kelly fala bastante, que me chamou bastante atenção, é que mesmo o crime, o bandido, ele sucumbe perante a organização. O bandido, enfim, qualquer tipo de coisa ilegal, ela vira crime organizado. A ilegalidade, ela vira extorsão, que vai virar um governo corrupto. De algum jeito, tudo vai entrar dentro de uma caixinha. Porque aí a frase que é muito forte, a ganância, ela cura a anarquia. Não existe uma anarquia que sobreviva a uma sociedade que precisa ganhar dinheiro cada vez mais. Uma coisa vai sucumbir a outra muito automaticamente. E aí até o ponto que a gente vinha falando. A distopia, ela é muito mais União Soviética do que Mad Max. Ela é burocrática, ela é devagar, ela estatiza tudo, ela não é anárquica. Ela beneficia poucos, mas tem uma lei e uma ordem extremas, a ponto do que a gente está vendo aí no conflito Rússia e Ucrânia. Se alguém falar alguma coisa que a Rússia está atacando a Ucrânia, vai preso. A lei e a ordem são muito fortes para conseguir manter
qualquer distopia em pé. Pra mim, a frase impactante mesmo é essa comparação aí, de que a distopia ela é mais União Soviética do que Mad Max. Vai muito mais pro lado da burocracia, né? Ela é muito mais burocrática do que uma anarquia. Se alguém que tá ouvindo não viu Mad Max é aquele mundo praticamente não tem lei nenhuma, é só Cada um por gangues, si, totalmente ali, né? gangues aleatórias que ou é cada um por si, ou se junta para ter mais força, para roubar os outros, e um mundo assim totalmente sem leis. Enquanto a União Soviética seria meio que o oposto, né? Seria aquele negócio que tu não pode fazer nada, que tá o Big Brother te assistindo ali, tá todo mundo te acompanhando para tu seguir na lei ali, andar dentro, né? Andar na linha certa, ou tu vai sofrer as penas do Estado. Então, essa parte mostra demais que no final das contas, o caminho não é o caminho de ficar tudo livre, tudo né, cada um por si, e muito mais o caminho que a gente está se caminhando no texto dele, né, no livro, que é não para essa distopia e nem para a utopia de achar que as atualizações não vão acontecer, e sim para a protopia. O que o Kelly fala? A gente não tá caminhando nem para utopia, nem para distopia, e sim para protopia. A protopia é esse estado de tornar-se eternamente. A gente nunca vai ter um destino, uma linha de chegada. Pô, chegamos no futuro. Chegamos no metaverso perfeito. Chegamos na web perfeita. A gente vai estar sempre num eterno processo, que aí vem exatamente o que ele fala, que é essa tendência inevitável do tornar-se, do estar sempre se tornando. E aí a gente pode discutir um zilhão de coisas aqui que a gente ouve, já ouviu de outros autores e que ouve no dia a dia. Sei que Xixa ouve bastante gente falando sobre isso o tempo todo no trabalho, mas é o famoso MVP que nunca tá no ponto perfeito. É o Ministério Cast, que já pivotou 5, 6 vezes e nunca chegou no formato perfeito. Ele tá sempre se tornando um formato melhor, ele tá sempre melhorando a cada dia. Nada nunca vai estar pronto. Sempre vai estar apenas um pouco melhor que ontem. E é o progresso brando. Eu tenho um problema seríssimo com o progresso brando. Pra mim, assim, conhecimento, essas coisas, pra mim, isso aí, tipo, tinha que ser tipo um remédio que você toma 5 de uma vez e já sara. Eu sempre tive essa sensação. Porque o grande ponto aí é que a gente dá a sensação que a gente não tá vendo nenhum progresso. Quando as coisas estão só um pouquinho melhores que ontem, eu tenho uma sensação terrível com isso, pelo menos. Para mim, o exemplo do metaverso é um bom exemplo de se dar e atual, né? A gente escuta muita gente falando sobre metaverso, hoje em dia tá muito comum ouvir falar, e também nos comentários muita gente falando, mas isso aí eu não acredito muito, isso aí é muito no futuro e tal. Só que é o exemplo perfeito pro que o autor quis dizer. O metaverso ele já existe, ele já começou, e é engraçado que o metaverso não é um metaverso, né? No caso são vários, mas é a ideia de ter uma realidade alternativa, né? Uma realidade virtual e alternativa, e que se mistura com a nossa realidade de formas diferentes, né? A gente pode até interagir lá dentro, mas ela não é que o mundo que a gente conhece. Só que isso já começou, isso já existe, já tem alguns metaversos. E se alguém for esperar o metaverso tá pronto para investir no metaverso, cara, que pena, você vai ficar para trás. As pessoas costumam falar assim, mas eu não acredito muito, eu não sei se gosto de metaverso vai ser realidade ou se ele vai dar certo. A verdade é que ele já existe. Não vai chegar um ponto que vai dizer assim, vai ser decretado, a partir de hoje o metaverso existe, a partir de hoje o metaverso deu certo. Não, ele já tá existindo, ele já tá funcionando, e talvez em algum momento ele seja tão natural que as pessoas vão entender que ele existe, que ele tá ali, mas não teve que ninguém que avisou, olha só, agora, a partir de agora tá funcionando. Talvez o maior marco na história do metaverso seja o dia que o Zuckerberg fez o discurso lá de que o Facebook tava mudando para Meta, e aí todo mundo, o que é isso e tal. Talvez ali tenha sido o maior momento de mudança de ter ou não ter o metaverso, e a partir de agora é isso, essa evolução constante, não tem mais a definição perfeita. E o que eu queria também comentar sobre isso, que eu achei bem interessante, é a questão de que essa evolução né, aos poucos fala muito sobre um Ministério Cast que foi gravado lá no início, que foi feitas as perguntas, aquelas
Eu não sei de quem que é o texto, mas é baseado naquele livro. Bom, vocês vão saber me ajudar. Mas aquelas perguntas que são feitas para a pessoa assim, tu acha que a educação hoje, quantos por cento da... Foi da ONU, foi o da ONU. Isso. Questionário da ONU. E normalmente as pessoas tendem a achar que tá muito pior do que tá. Então, na teoria é isso, as coisas estão muito melhores. A frase do autor é: do iluminismo para cá, a gente cria um pouquinho a mais do que a gente destrói. A balança é positiva, ainda que ela seja pouca. Ou seja, tem muita evolução, a balança é positiva. A gente às vezes acha que o mundo não evoluiu nada, mas ele já evoluiu um monte e ele vai evoluindo aos poucos, sem a gente perceber. Não, se não rolar a guerra e destruir tudo, tá tudo certo, né? Desde que a Rússia não consiga quebrar todo mundo. O X da guerra, eles falam, eu tava ouvindo uns economistas falando semana passada, mas mostrando um gráfico, acho que foi o Fernando Uric, o youtuber, mostrando um gráfico dos pós-guerra, que normalmente a economia... As grandes evoluções acontecem depois, eu acho que eu vi esse gráfico também. Isso, a economia recupera muito mais fácil do que se imagina, assim. Acha, agora, então, o petróleo vai subir um monte, ferrou os preços e tal. Realmente, é uma onda grande que vem, bate, derruba muita gente, mas a economia acaba... O histórico, pelo menos, é de que a economia acaba voltando muito mais rápido do que se imagina. Uma velocidade bem impressionante. Tendo a lógica, eu tava vendo até o podcast lá dos sócios, eles falaram bastante sobre isso, de que, sei lá, muitas coisas são inventadas com guerra e com... que é guerra e sexo, né? São as coisas que mais movimentam pessoas. Só que, igual, quando tem guerra, tipo, você vai ver a questão de investimento de país. Se tu tem tanto de investimento para educação e tu tá no meio de uma guerra, tu vai tirar uma parte de investimento de educação e vai botar em comprar bala e tanque. Então, com certeza... Não vai, é impossível comparar, né? Mas se fosse comparar o mundo sem guerra ou o mundo com guerra, tende o gráfico subir mais no sem guerra do que com guerra, no longo prazo. Pode ser que dali dê uma destruição e a galera entre num estado de realmente trabalhar mais para ajudar tudo e gastar mais tempo de trabalho, parar de ter tantas mordomias, pode ser que aconteça. Mas, de modo geral, tu perde mais com a guerra do que tu ganha. Até com a pandemia agora, tipo, tem muito assim, nós evoluímos 5 anos, beleza, só que muita gente se fudeu pra isso acontecer, não foi assim nossa, que bom, a pandemia nos ajudou muito, não, muita gente morreu, muita gente quebrou, e, tipo, é uma boa chacoalhada que dá, né, uma peneira sinistra, né, joga pra cima, quem cair ficou, e os que ficaram lá seguem, cresceram mais, evoluíram muito, mas tem um peso sinistro nas coisas que acontecem. Eu não vou ser leviano de achar que a pandemia fez maravilhas, a guerra é maravilhosa, mas é que assim, tem aquele meme, aquela frase que tá todo mundo postando toda hora, que não deixa de ser um pouco verdade. Tempos difíceis criam pessoas fortes fortes criam tempos fáceis criam pessoas fracas criam tempos difíceis. É inegável isso. Na crise, muita coisa acontece. E é um pouco desse desconforto que a Vincali fala. O desconforto leva à evolução. É inegável que isso acontece. O efeito colateral é terrível, mas o desconforto leva à solução. Acho que isso é impossível a gente dizer que não, né? Acho que é uma palestra do Ricardo Jeromel, inclusive, sobre a China, que ele fala que teve a grande fome lá, né? Morreu uma galera, uma desgraçada, assim, e daí, tipo, eles têm muito conhecimento, porque eles não são que nem nós, assim, né? Sei lá, 1500 em diante existe o Brasil, e a gente tem um conhecimento dos anos 1900 aí. E se tu voltar na China, eles usam exemplos e frases de pensadores de 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, é outra lógica, assim. E daí ali, pelo não sei que ano que foi a grande fome, depois daquilo ali, todo mundo que é mais velho, todo mundo que viveu aquilo ali, impregnou neles esse negócio de trabalhar muito para não passar mais fome, porque não querem mais passar fome de jeito nenhum. Então eles têm esse negócio de trabalhar o 996, que eles chamam, que é das 9 às 9 e 6 dias por semana. Então, para eles é normal isso, não é que nem para nós, assim, tipo, nós não temos essas regras, né? Assim, acho que de modo geral é de segunda a sexta, e sei lá, das 9 às 5, ou das 8 às 5 da tarde, é um outro jeito, mas tipo, existe uma mordomia e um jeito de viver e se preocupar mais com a vida, que nesses lugares não tem, né? Então, quanto mais trabalhar, mais dinheiro tu vai ganhar, claramente. Só que também, né, é mais precarizado, então, sei lá, vai de cada um aí, né? Tempos difíceis podem ser difíceis para sempre, depende do país que tu nasce, né? Pode passar um tempo difícil e tua vida ser um inferno para sempre. E pelo mais que tu vire um bom marinheiro, tu vai se fuder a vida inteira. Exatamente por esse processo de evolução
não ser perceptível, essa questão de tornar-se ser uma construção diária, de colocar um bloquinho em cima de um bloquinho, de um bloquinho em cima de um bloquinho, isso demorar para ser perceptível, a gente tá, como nunca, tão machucado que a gente tem uma sensação de futuro muito pessimista. Ninguém acredita mais, e tô falando por mim, mas sei que muita gente pensa da mesma forma, a gente não acredita mais no futuro dos Jetsons, a gente não acredita mais nos carros voadores, a gente não vê esse tipo de futuro. É muito distante do que a gente imaginou que aconteceria. O futuro não é mais como era antigamente. A gente não vê mais o futuro acontecendo como a gente via nos filmes de ficção científica, como a gente via nos Jetsons mesmo. E aí fica difícil de levar a sério qualquer fala de evolução que a gente vê. É muito fácil a gente achar que quem tá falando isso é cego, ou quem tá falando isso é uma pessoa que não tá vendo como a sociedade tá hoje em dia, apesar de exatamente isso que o Nick falou. As coisas não tão ruins como a gente imagina que elas estão. Mas a gente tem uma sensação de futuro muito negativa. E aí a gente acaba vivendo muito nesse agora, um agora cego. Um agora que não olha para o passado, não olha para o futuro, olha só para o que está acontecendo aqui, agora, sem perspectiva nenhuma. E isso vai criando uma massa insatisfeita, uma massa de gente que não suporta mais, uma massa de gente que não vê perspectiva de melhora, uma massa de gente que tá, porque é presidente X, o presidente Y, é a guerra, é o Covid, tá criando uma massa que não olha para o que pode acontecer num futuro melhor, um futuro possível. Essa conclusão de que a gente percebe a mudança em retrospecto, só que a gente olha para trás a gente consegue perceber. Como o Stefan falou, quando ele fez a faculdade não tinha WhatsApp ainda. E hoje em dia a gente não se enxerga sem WhatsApp. O WhatsApp é praticamente... a gente passa mais tempo no WhatsApp do que vivendo. A gente tá ali dentro o tempo todo. Hoje eu me peguei de manhã mexendo no WhatsApp e eu disse, por que eu tô mexendo aqui se ninguém tá falando nada? Eu tava tentando achar uma conversa que não existia. Não tinha nenhum grupo falando nada e eu tava ali dentro. Então, consegue perceber essas evoluções só quando a gente para e olha pra trás e vê que em pouco tempo, em 8 anos não, mas o WhatsApp deve ter uns 10, pouco mais que isso, que ficou comum, a gente não tinha um negócio que hoje é uma realidade absoluta. E a gente entende nessa visão Jetsons, assim, de futuro, a gente consegue perceber, apesar de... É só pensar um pouquinho para perceber isso. Talvez algumas pessoas não parem para pensar, mas as grandes empresas de 2050, ele coloca isso no texto, né? As grandes empresas que vão mandar em 2050, talvez a gente nem conheça ainda, ou se conhece a empresa, o que ela faz... vai ser tão diferente, a internet em si, ela vai ser tão diferente. Outra parte do texto que ele fala assim, que a internet, a gente vê a internet evoluindo, mas talvez essa internet que a gente conheça como evoluindo seja, no futuro, conhecida como o início da internet, né? A Web 3, que é falado, Web 1, Web 2, agora Web 3, com a questão de blockchain, e metaverso e cripto, isso talvez seja visto hoje por nós como Web 3, mas no futuro vai ser visto como simplesmente o início da internet. É uma evolução grande, querendo ou não, que vai sendo de pouquinho a pouquinho e tu só consegue perceber ela quando tu para e olha para trás. Porque no dia a dia tu sempre vai achando que as coisas não estão evoluindo. Que as coisas, o que tu mais ouve é aquele negócio, 2022 e ainda estamos alguma coisa. Né, mudei para São Paulo e tô morando num prédio que... Eu morei em prédios na minha vida que nunca foram muito atualizados, assim, então eu tô morando num prédio que é bem atualizado e daí eu tive essa sensação de parecer que eu tô no filme dos Jetsons, assim, porque tudo que eles me apresentam aqui parece ser muito mais tecnológico do que eu era acostumado. Então, tipo, não existe mural do síndico aqui. Lá nos outros prédios que eu morava, realmente existia um mural que botava com alfinete, papelzinho, assim, e aqui tem uma lista de transmissão no WhatsApp, que é um telefone que existe só pra isso. Todo mundo tem que salvar como mural. Aí o cara manda as mensagens lá, as coisas que precisam ser atualizadas e tu fica recebendo uma conversa no WhatsApp. Aí, sei lá, tem as entregas aqui, todas as entregas são recebidas e tem um locker gigantesco onde eles colocam lá, fecham uma portinha e geram um código. Eu recebo por e-mail um QR Code, aí eu desço lá embaixo, boto meu celular na frente do locker, ele abre uma porta aleatória, que eu não sei qual que é, e tá as coisas que chegaram pra mim lá. Então, tipo, isso pra mim... Não, no outro AP que eu morava, ligavam pra mim, pra Laura e pra irmã dela, pra um dos 3 estar lá no AP. Se não tivesse, o cara tem que ir embora, depois tem que voltar e tentar outra vez. Né? Aqui não, eles recebem tudo. Então, só
só esse peso da minha existência, dos caras ficar ligando pra mim o dia inteiro, enchendo meu saco, querendo entregar alguma coisa, isso já fez uma puta diferença. E é uma coisa que, tipo, um detalhe que me fez imaginar, porra, é uma puta de uma invenção, nossa, que negócio foda. Só que isso já existia há muito tempo. Eu sabia que existia, inclusive, só que eu nunca tive o contato. E daí depois eu fui lá fazer meu cadastro, e agora tem a minha foto, que com máscara pega também. Eu chego na frente da porta do prédio, ela abre sozinha, porque o negócio escaneia meus olhos, e eu consigo entrar só com o scanner dos olhos. E tem algumas salas aqui dentro do prédio que elas só abrem com o meu dedo. Eu boto meu dedo ali, daí dá assim, reconhecido Carlos Vinícius Kaiser. Eu consigo entrar na porta. E isso pra mim, tipo, é muito fora do que eu era acostumado, e pra mim dá uma sensação... Isso é os Jetsons. Jetsons pra caralho, assim. Só que não é, tipo, não é uma grande evolução. O metaverso, pra mim, ele é muito mais nessa vibe, assim. A gente vai ir se acostumando com um detalhe, com outro detalhe, daí agora vai vir o NFT pro Instagram. Que puta, vai ser uma puta revolução NFT pro Instagram. Cara, NFT é uma coisa online. NFT é um código de alguma coisa online que tu comprou. Não é nada de uma puta invenção, tu não vai ganhar dinheiro com isso, tu vai começar a adquirir itens online. E daí é mais um negócio que todo mundo falando, meu Deus, vai ser uma puta evolução, mas não é. Os detalhes são coisinhas que vão aparecer no nosso dia a dia e vão, sei lá, um dos melhores exemplos que eu tenho de metaverso, que é uma coisa que funciona de fato, é lojas que conseguiram botar os produtos delas à venda, de tu poder filmar teu pé e o produto aparecer no teu pé. Daí tu consegue ver como é que ele fica, beleza. E é isso, tipo, é um universo a mais ali, não é a realidade. E essas utilidades faz todo sentido. Tipo, um puta de um negócio, valeu muito a pena para aquela empresa fazer aquilo, mas não é tipo tu ter um bonequinho caminhando no meio de um mundo que não existe, que vai dar puta valor para aquilo, sabe? É muito mais no sentido dessas coisinhas do dia a dia que a gente consegue adquirir. Eu não tenho mais um carro agora porque o Uber me deixa não ter um carro. Posso ir para qualquer lugar e fazer qualquer rolê porque o Uber me permite fazer isso. Não preciso mais ter um carro fisicamente. O ponto que ele fala, inclusive, é algo que você acabou de citar, inclusive, que a alternativa para a gente não viver nesse pessimismo do futuro é exatamente a gente incorporar o futuro, é receber o futuro. É o que o Nick falou, cara, não vai chegar uma hora que alguém vai chegar lá e cortar uma faixa do metaverso e falar, pô, tá pronto o metaverso, hein, galera, entrem aqui, hein. Isso não vai acontecer. A gente não vai chegar um momento que, pô, chegamos no futuro, hein, ó, tá aqui. Não, a gente tem que receber o futuro, a gente tem que se tornar o futuro. Ele não é um evento, ele é um processo que tá acontecendo agora. É só se abraçar desde já e entrar no processo. É perigoso sim não perceber o movimento, não aceitar, não celebrar as mudanças incrementais. Pô, tudo isso que o Xixa falou é um bando de mudança incremental que estão no dia a dia dele agora e que a gente precisa perceber no nosso dia a dia, especialmente em comparação com anos anteriores. É em retrospecto que a gente percebe isso. A gente não percebe a mudança em 3 dias, a gente percebe em 5 anos. Então isso é muito importante para conseguir abraçar e viver o futuro agora. A gente não vai chegar num dia que vai abrir uma porta e falar, pô, chegamos no futuro. O futuro está acontecendo agora, nesse instante. Então a gente precisa aproveitar ele nesse momento. A parte dos Jetsons eu acho legal porque, assim, o que ele quis dizer com o futuro dos Jetsons, ele não é mais... a gente sabe que não vai ser assim, é que, assim, tem um monte de coisa, né? Talvez tenha gente aí que nunca nem tenha visto os Jetsons e eu só via quando eu era bem menor. Mas tem um monte de coisa lá que hoje a gente já tem bem mais evoluída. Essas coisas que o Xixa falou aí, várias delas não tinham nos Jetsons, por exemplo. Tinha umas coisas assim que a gente via lá, talvez que era, sei lá, uma esteira, um robozinho que entra numa esteira e serve uma torrada. Coisas que, enfim, eles fizeram várias previsões, imaginaram um futuro, só que esse futuro, todas essas coisas que estavam ali naquele futuro, elas eram num ambiente, assim, do espaço, né? A vida era no espaço, com espaçonaves. Então, acaba criando isso, que tu vai imaginar, nossa, quando é que a gente vai estar em espaçonaves passeando por aí? Não, a gente não está em espaçonaves, a gente está em carros, mas um monte daquelas tecnologias já estão hoje. Então, é isso que ele quis dizer com o futuro não vai ser Jetsons, não vai ser, a gente não vai botar aquele capacete de astronauta para ir no McDonald's. As tecnologias já estão aí, a gente já está mexendo nelas, e é muito menos, assim, assustador aos olhos, é muito mais imperceptível. Né? A gente não percebe que a gente está vivendo, a gente está usando esses, como é que se chama em inglês, o wearables, né? Hoje a gente fala muito em celular, a gente já disse que o celular a gente mexe demais e pode fazer tudo com o celular,
E a tendência é, no futuro, não ser mais algo que a gente tenha que pegar, que às vezes eu esqueço, às vezes eu saio do carro, esqueço o celular no carro, vou perceber só depois. Eu tenho que voltar pro carro porque eu não consigo viver sem o celular, né? Mas talvez a partir de agora vai ser dentro, né? Começa com o relógio que tá preso ao nosso braço, daqui a pouco vai estar mais preso, cada vez a gente vai ser mais a tecnologia e menos Tá cada a vez pessoa. mais pra dentro da gente, né? Por enquanto Isso. eles estão fora, daqui a pouco eles estão dentro. Exatamente. Um outro ponto também que a gente acaba fazendo, e a gente falou agora há pouco de não nascer perfeito, é a gente tentar encaixar uma nova tendência em uma que já existe. Isso não é de hoje também, mais uma vez. Nos primeiros filmes, o filme era basicamente teatro filmado. Assim como as primeiras realidades virtuais eram filmes. O metaverso, no começo, vai ser muito imperfeito. Vai ser bonequinho sem corpo, vai parecer desenho animado, vai ser imperfeito. E é muito fácil a gente ficar um pouco cego por esse movimento e falar, pô, não tá pronto, tá escroto, não vai pegar, vai ser assim eternamente. E, cara, de novo, pega o primeiro feed do Instagram, pega o primeiro feed do Facebook. Isso aí vai estar bombando daqui a pouco. A gente não precisa ficar cego para isso. A gente é pego desprevenido o tempo todo, mas a gente tem que ter a consciência do que o Kevin Kelly fala ali, que a gente é novato. A gente precisa acreditar no improvável, nesse fluxo constante de mudança o tempo todo e nesse desconforto que vem o tempo todo também. Mas a gente não pode ficar cego para isso, não pode desacreditar. Porque aí que tá, talvez, o filé mignon desse episódio. Qualquer inovação promissora, ela tem muitos opositores. E quanto maior for a promessa, mais ruidosa vai ser a objeção. Não é difícil a gente encontrar gente esclarecida que disse absurdos sobre a internet quando ela ainda estava engatinhando lá atrás. O Kevin Kelly fala que a Time até dedicou uma capa para dizer que a internet jamais ia se popularizar. Que a própria Wired disse que não seria possível tornar a internet comercial. É surreal a gente dizer isso em 2022, quando o que quer de comercial que exista no mundo está na internet. E essa frase deles foi dita há quanto tempo atrás? 96, 94. Não faz 30 anos. Exato. Mas aí é que tá o ponto. O que será que estão falando do metaverso agora? Que daqui a 20, 25 anos a gente vai dizer, putz, olha o absurdo que falaram ali atrás. O que a gente não tá falando do metaverso agora, que alguém não vai dizer daqui a pouco, putz, olha o absurdo que eu falei ali atrás. A gente vai ter essas gravações para olhar e no futuro poder dar risada do que a gente tava falando, talvez. Mas o metaverso, talvez, eu acho que o que mais vai ser dado risada é que a gente trata como o metaverso. Isso eu já acho engraçado, né? Mas, tipo, o metaverso provavelmente vai ser outra coisa que vai envolver a mesma lógica, né? A mesma tecnologia, só que muito mais evoluída. Só que a gente não vai chamar de o metaverso como a gente chama hoje, né? Esse aí é o meu palpite, provavelmente eu vou estar bem errado. O diretor da BlackBerry, você já deve ter visto esse vídeo, né? Ele falando do iPhone quando o iPhone foi lançado. De dando risada, assim, como é que vão fazer aquilo ali funcionar? Não tem nem teclado, como é que os caras vão conseguir mandar e-mail? Como é que vão digitar se não tem teclado? E, tipo, foi exatamente isso que matou o BlackBerry, né? Não ter acho que até, não sei se existe ainda, não tô aqui falando besteira. Eu acho que morreu já mesmo. Nunca ter teclado não precisa mais do celular, né? Porque a tela de toque mudou completamente o jogo. E, tipo, é uma visão que, cara, tudo tá sujeito. Quem tiver mais grana para botar, é muito mais aquela, né? Uma boa ideia, mal executada, não vai para frente. Uma ideia mediana, bem executada, ela vai para frente. Então, se tiver, não vai conseguir concorrer com a galera que tá conseguindo fazer o negócio funcionar direitinho, talvez não uma boa execução num negócio mais ou menos, mas pegar um negócio bom e pôr e lutar atrás dele, isso eu vejo de várias dessas coisinhas incrementais que eu tô vendo que estão aparecendo ao meu redor. Até de criptomoedas, de modo geral, assim, tá muito claro, na minha concepção, de que no futuro isso vai ser cada vez mais usado e vai ser mais... Porque, cara, ninguém mais tem dinheiro com papel, né? Tá bem difícil. Antes, quando eu trabalhava lá na empresa da minha família, eu via bastante mais dinheiro para trabalhar em caixa e coisa assim. Agora, tipo, cara, se tiver algum lugar que não aceita Pix ou não aceita pagamento assim, cartão de crédito, não consegue pagar, as pessoas não têm dinheiro. E daí, isso até eu queria comprar um balão do Bob Esponja de gás hélio num lugar que eu fui.
E o cara só aceitava dinheiro, eu tive que ir na fila do bar, pedir pra alguém se tinha dinheiro, uma guria tinha, eu fiz um pix pra ela, peguei o dinheiro dela, comprei o balão do Bob Esponja e depois devolvi o troco pra ela, porque não tinha dinheiro e o cabecinha da rua ali não aceitava pix. Então, tipo, tem algumas coisas que tu só começa a notar que elas estão te cercando, tipo, sei lá, se viessem atrás falar que não ia mais ter dinheiro em papel, eu acho que era uma coisa que dava pra entender um pouco melhor, assim, talvez banco e crédito em banco e ter o dinheiro de conta para conta fosse uma coisa, mas não assim. Eu acho que o cripto vai chegar e é uma coisa que também tá chegando pelas beiradas. São várias dessas coisinhas que vão chegando pelas beiradas e quando tu vê, já tá dentro delas, não tem mais como fugir. Nesse exemplo do BlackBerry e do iPhone, tem o exemplo que usam todos os dias, que é o que mais usam, que é o da Netflix e a Blockbuster, né? Que a Netflix lá no início tentou contato, né? A história diz Tentou essa. se vender ali, né? Tentou se O vender. Stefano adora essa história. E aí a Blockbuster simplesmente disse, mas isso aí não tem tecnologia suficiente para isso, só que a tecnologia ela evolui muito mais rápido, né? E simplesmente foi engolida pela tecnologia Blockbuster. E isso levanta um ponto de que oportunidades a gente precisa aproveitar agora. O Nick chegou a falar um pouquinho de Web3 ali no começo, mas é muito fácil a gente imaginar a web de 2050 como uma web melhorada da que a gente usa hoje. Mas não vai ser isso. Já vamos aqui fazer a mãe de Ná aqui, um exercício de futurologia, mas até o que o Kevin Kelly ali fala é que comparar a web de 2050 com a web atual vai ser a mesma coisa que comparar a web atual com a TV. Então, tudo tende a mudar. A tendência é que a web se expanda para dimensões assim, do planeta físico. Ela não vai estar mais dentro do nosso dia a dia. É seguro dizer que ela não vai ser parte da nossa rotina, ela vai ser a nossa rotina. As coisas vão acontecer nela. Eu acho que talvez um pouco do metaverso que você falou ali, né? Cada vez a gente vai entender menos a coisa como, tipo, agora eu vou entrar na internet. Vou entrar no metaverso. Não. A gente usava o chat do Terra para dizer, vou ali no computador entrar na internet. O futuro vai ser a internet, a gente não sabe o que é a internet e o que não é. Eu acho que se perguntar para as crianças hoje em dia, tu já mexeu na internet? Elas... Como assim se eu já mexi na internet? Vou entrar um pouquinho na internet aqui, coisa que eu falava nos anos... Elas nem sabem o que é não existir internet. Para elas, a internet... Talvez se não tiver Wi-Fi na casa de uma criança hoje em dia, a criança buga. Na faculdade eu li um texto, agora eu já não lembro mais quem é que falou essas coisas, mas da Caixa Preta era o nome, que imaginavam que teria as tecnologias elas iam avançando e ia chegar no momento que teria toda a tecnologia estaria numa coisa só. Que é tipo, sei lá, já viu o filme Her, assim, o cara tem um negocinho ali que ele mexe em tudo ali, é como se fosse nosso celular, não é bem um celular no filme assim, mas é uma coisinha que aquilo ali tu usa pra tudo, daí tu tira dali, joga pra parede e coisas assim. Uma coisa o Galloway falou exatamente isso no South by Southwest, que o metaverso vai ser mais o filme Her do que qualquer coisa. Ele vai estar no teu dia a dia, né? A tecnologia de lá, ela implica no cara ter um mouse diariamente com ele, e que tudo que tu faz, mas tudo assim, sei lá, tu vai comprar Eu achei muito engraçado hoje que eu tava na casa de uma amiga da Laura e o pai dela tava falando com a Alexa. Alexa, liga a luz. Daí ele ficava todo feliz quando a luz ligava dele. Alexa, desliga a luz. Daí ficava feliz quando, que tava conseguindo controlar a casa. E daí o que já existe hoje, né? O que dá pra te fazer? É comprar lâmpada inteligente, comprar tomada inteligente, comprar, sei lá, qualquer coisa que tu compra, uma régua inteligente. Aí tu conecta isso na Alexa e daí tu chega em casa e fala, Alexa, vai programar o estúdio e tal. Aí toca, sei lá, liga o ar-condicionado, a janela baixa um pouco, fica num nível que já programou antes, a tua cama, se tiver um cobertor quente, já liga o cobertor quente. Então, tu consegue, vai ter um meio, né, que tu vai conversar com uma coisa, mas todo o resto da tua casa vai estar conectado na internet e tudo vai começar a acontecer. E daí o carro vai estar conectado na internet, tudo vai estar na internet. Então, a internet, que eu digo, é o sinal, né, o que faz tudo se conectar. E não o ambiente, né? Sim. Mas tu não vai ter, sei lá, vai ser muito louco. Isso já até eu comecei a estudar mais isso, tem até tipo de talvez rolar um sequestro da tua casa. Tu vai entrar em casa e a tua casa está sequestrada. Alguém invadiu tua casa, hackeou ela. Tu não consegue entrar nela. E tu vai ter que dar, sei lá, tantos R$1.000 pra um bandido pro cara liberar a tua casa. Tua casa tá dentro da tua frente. Tipo, ele não roubou tua casa, ela tá ali. Mas tu não consegue entrar nela porque alguém invadiu ela, o sistema, e não te libera. Então, tipo, tem tanto pepino e problema que vai acontecer daqui pra frente que a gente não faz a menor ideia também, que se falassem pra nós hoje de sequestro de casa,
Isso é uma coisa muito inviável, mas agora talvez você até entendeu o que eu quis dizer, porque, tipo, é uma coisa mais palpável, tá mais fácil de entender. Mas Sim. imagina falar, sei lá, 30 anos atrás pra um cara que poderiam sequestrar tua casa, sendo que não tem ninguém ali dentro, não tem nada. Não, a chave tá na minha mão, eu vou abrir quando eu quiser. Exato. Alguém hackeou tua casa e tu não consegue entrar na tua casa. Vai explicar Sim. isso pro teu pai, assim como eu vou explicar pra minha mãe aqui agora. Impossível. Eles não vão entender. Acho que até no fundo, assim, talvez entenda, mas não talvez do jeito que a gente entende, né? Porque a cabeça é diferente. Então, sei lá. Mas eu acho que, por incrível que pareça, dá a sensação que esse mundo digital tá inchado, mas isso abre muita possibilidade, né? Até a referência que o Kevin Kelly faz ali é que, você ser um empreendedor em 1985, a web era uma terra de ninguém. Você podia pedir o que quisesse. Domínio, nome comum, e não precisava nem pagar. Ele fala ali que em 94, inclusive, a Wired fez uma matéria que o domínio mcdonalds.com ainda não tinha dono, ainda não tinha sido registrado. Então era fácil ser o primeiro em qualquer categoria que você escolhesse. O consumidor não esperava muito, a barreira era baixa, então o que quer que você fizesse ali basiquinho, você já estava liderando o negócio. Olhando tudo isso que a gente falou agora, principalmente agora essa parte que o Xixi falou aqui, parece que não tem mato alto. Não tem nenhum lugar que a gente pode ali se montar a nossa casinha e dominar nada. Mas o que ele fala ali que é completamente um engano, isso. E a verdade é que em termos de internet, não tem nada que aconteceu ainda. E olha que eu vou falar uma coisa bem importante, esse livro é de 2016. Mas ainda assim, não aconteceu nada em termos de internet. Ela está apenas se tornando algo. E ele fala que, enfim, tem muita certeza que em 2050, o produto que mais domina a vida das pessoas nas redes foi inventado depois de 2020. Muito provável que isso aconteça mesmo. E certamente algum maluco grisalho em 2050 vai dizer, imagina como era bom ter sido inovador em 2022. Porque Essa era uma tristeza. verdadeira terra de ninguém na época. Pra mim é muito importante nesse pensamento do McDonald's de 94, que hoje a gente olha assim e pensa, nossa, olha só, se eu pudesse voltar no tempo em 94 e ter registrado o McDonald's. Só que o que o autor tá querendo dizer com esse texto é que, tipo, essa tendência é muito maior. 2022 pode ser que um cara de 2027, daqui a 5 anos, esteja pensando, putz, como eu queria estar em 2022 para fazer tal coisa. E essa tendência é cada vez maior. Talvez chegue um ponto que em um ano tu vai querer, se eu tivesse visto ano passado, o Bitcoin é um bom exemplo que a gente pode dar, né? Porque todo mundo fala, se eu soubesse que o Bitcoin ia ter esse valor hoje, eu ia ter comprado quando ele não valia nem um centavo no início. Só que a tendência é cada vez mais. Talvez em 2023 a gente queira ter voltado um ano para fazer uma coisa, e essa tendência é muito maior. O McDonald's a gente vê como um marco, assim, realmente, né? Registrar o domínio do McDonald's em 94 teria sido bom. Mas essa tendência é cada vez mais rápida. A gente está querendo fazer, como ele disse ali, em 2050, o cara ter pensado, putz, se lá em 2022 eu tivesse feito tal coisa, eu ia ter bombado. Então a gente acha muitas vezes que a gente já... Eu falei isso essa semana, mas eu acho que eu já estou muito velho para aprender programação, já devia ter começado antes e tal. Agora, o que eu disse que no início do podcast que eu ia fazer um curso de Excel, Excel já existe há 300 anos, eu nunca fiz o curso, apesar de eu gostar bastante de mexer nele, e quando eu tenho alguma dúvida eu vou no YouTube e pergunto, mas a gente acha, a gente tem essa tendência de achar que a gente está atrasado, que já é tarde demais para fazer tal coisa, sendo que o que ele mostra é totalmente o contrário. Ele termina, inclusive, eu vi uma palestra dele esses dias, e ele termina exatamente dizendo isso, você chegou bem a tempo, dá para fazer hoje. Ele fala, inclusive, que assim, inventa alguma coisa aí, borrifa uma inteligência artificial, bota na nuvem. Isso aí tudo continua sendo terra de ninguém. Tudo que a gente fizer agora vai se tornar, ou a gente, ou quem quer que seja, esperamos que não seja o Zuck, mas vai se tornar e vai produzir outras coisas mais legais, enfim. Todo mundo está se tornando. Essa é a grande mensagem desse primeiro capítulo. Tudo está se tornando. 2050 está se tornando hoje. 2023 está se tornando hoje. E o melhor momento para começar era ontem. O segundo melhor é hoje. Então esse é o ponto que ele levanta muito nesse primeiro capítulo aí. E que, enfim, vamos explorar aí nos próximos tempos, os próximos capítulos do Inevitável. Vamos para as dicas da semana.
Eu adoro essa coach. Desde que eu começo aí, que eu já tava engasgado com uma coisa que o Nick falou, do Excel. Não sei se é um erro meu não saber dessa informação antes, mas eu não sou um usuário assíduo do LinkedIn. Agora, depois que eu entrei na Anshan e comecei a trabalhar mais corporativamente, eu comecei a aprender a mexer mais na plataforma. E daí eu vi mexendo nela, não sei o que eu tava mexendo lá, mas ele tem como validar o teu conhecimento em softwares, né? Tipo, Photoshop, Excel, PPT, Premiere, qualquer negocinho. Quer saber? Eu vou tentar fazer o maior número de provas, assim, são 15 perguntas. Se tu fizer mais do que 80% de acerto, ele marca um selo que tu sabe daquele software no teu LinkedIn. Daí eu pensei, eu vou tentar, vou chutar tudo e vamos lá, né? Vamos ver o que eu sei e o que eu não sei. Aí eu comecei pelo Excel e, tipo, eu não entendo muito de Excel, eu nunca fui muito longe. Eu já fiz muitas fórmulas e coisas, mas eu não lembro, assim, eu tenho que ver alguém fazendo, então eu meio que copiar. E daí eu fui ali fazer a prova pra ver como é que era e acertei, consegui o selo lá de Excel. Se eu consegui o selo de Excel, agora eu vou nos que eu sei, né? Aí eu fui no Adobe e tomei uma surra do Photoshop e uma surra do Premiere, que são os que eu mexo. Só que eu uso eles, uma versão mais antiga, então eu não fazia a menor ideia do que estava lá na descrição. Daí até me deu assim um negócio, porra, eu tenho que... Eu acho que eu sei uns, e os que eu sei eu não consegui o certificado, e o que eu achei que eu não sabia. Então, tipo, é só pra mostrar o quanto mais eu posso aprender das coisas que eu já acho que eu já sei. Então fica aí uma dica de façam testes de proficiência nos softwares no LinkedIn para ver se vocês acham que vocês realmente sabem das coisas. E se vocês souberem, vocês vão ganhar um selinho lá de que vocês realmente sabem mexer naquela plataforma. Então, É só para software ou é para outras coisas? Porque eu não sei nada dessas coisas. Cara, diz assim, tipo, acho que a inteligência artificial sabia do que eu mais mexia, então já tava ali, claramente as coisas que eu mais tinha acesso. Só que tinha lá mais 300 opções, daí tu clica ali, aparece o que tu quiser, aparece ali para ele validar se tu sabe ou não. Então tu pode ficar testando curso, software e coisas assim. Eu não sei exatamente mais coisas que tem ali, mas esses são os que eu vi e que eu tentei, no caso. Genial. Deve ter de inglês? Será que tem de inglês? Deve ter de tudo. Eu sei que são 15 perguntas que tu tenta, se tu acertar mais de 80%, ele te Você ganha o selo. E se tu errar, não são as mesmas 15 perguntas de novo. Ele depois joga outras 15 e assim vai. Tu vai ter que ficar... Se tu quiser o negócio, você vai ficar lutando com a máquina ali até tu acertar mais de 80% de 15. Para inglês é bem interessante, né? Tu que tem um certificadinho aí de que tu tem uma noção X em inglês. São 15 perguntas, né? Tu pode muito bem roubar ali se tu quiser, né? Mas aí vai de cada um. Aí é a corrupção, né? Nick, qual sua dica da semana? Tem um podcast que eu indiquei para algumas pessoas, não saí indicando para todo mundo, porque eu sabia que era um podcast, digamos assim, meio difícil de digerir. E eu fui ouvir ele porque eu tenho o livro, eu fui indicado uma vez desse livro, e li o livro, achei muito bom. Mas, assim, esses livros, assim, sei lá, não é uma autoajuda, é as 16 leis de sucesso do Jacob Petri, né? Ele é português, ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos, ele fala meio doido, assim. No podcast ele tá participando do podcast do Joel J, e é o podcast número 22. Ele faz tempo já que foi gravado, faz um ano, sei lá, não tem aqui. Mas enfim, esse podcast, pra mim, eu até fui ver ali nos comentários do vídeo, e tá como, eu coloquei assim, melhor podcast que eu já escutei. E ele é bem maluco, ele meio que faz uma reflexão até talvez meio invertida do que a gente falou nesse episódio. Eu não posso dizer invertida, mas assim, o Joel J, não sei quem conhece, mas ele era campeão de natação e tal. Ele é aquele estilo de pessoa que é coach, que é evolução a todo momento, tem que ler, não sei o que, disciplina. Ele realmente é um cara que às vezes dá até uma agonia de ver, porque tu vê, putz, eu não sou nem um pouco disciplinado, né? Tu começa a ficar mal. Mas o cara, o Jacob, ele é professor, ele é pesquisador e tal, e tem várias coisas em filosofia. Ele faz umas reflexões que parece que buga o cérebro do Joel, assim. Ele meio que vai invertendo o negócio. O Joel disse, não, mas o conhecimento, a gente tem que estar todo dia buscando conhecimento, evoluindo, não sei o quê. E o cara consegue falando, e fala muito em Deus, fala demais em Deus. Ele consegue inverter a ponto de, tipo, praticamente te concluir de que a tua melhor versão é a tua versão que tu não tinha nada na tua cabeça. Que ele chega no momento que, tipo, as crianças são a nossa melhor versão, porque não tem um monte de coisa que a gente coloca na cabeça, achando que a gente sempre vai ser melhor se a gente evoluir mais.
quando que, na verdade, a gente tinha que ser mais, assim, puro, mais pleno, mais humano. É uma reflexão bem... Eu disse que eu vi uma vez, depois eu vi de novo. Parece que na segunda vez ficou mais doido ainda. Eu recomendo demais isso aí, mas a pessoa tem que estar um pouquinho propensa a dar uma viajada. Para acabar de bugar com o cérebro dos nossos ouvintes, a minha dica da semana é um livro que eu terminei hoje, inclusive, já indiquei para o meu amigo Xixa, que é O Ego é Seu Inimigo. Como Dominar o Seu Pior Adversário, do Ryan Holiday. Foi uma indicação da psicóloga, então certamente vocês devem imaginar que é um livro que buga a mente de quem está lendo, mas me deu alguns tapas na cara bem importantes, falando sobre como dominar esse serzinho que vive com a gente aí a todo momento. Principalmente em um mundo em que a gente é cobrado para ser cada dia mais ambicioso, para ser cada dia mais competitivo, e o quanto isso acaba se tornando uma doença e como isso acaba atrapalhando muito mais que ajudando. Então, na pior ou na melhor das hipóteses, ouçam o podcast que o Nick indicou, leiam o livro depois e coloquem no LinkedIn o que fizeram depois de fazer tudo isso. Acaba se complementando muito. O podcast que eu indiquei, ele faz tu pensar que tu não tem que tem que voltar para um estado que tu não tem que ficar pensando em evoluir a todo momento. Que você não tem ego, que você não é competitivo. Já tô querendo ouvir agora, inclusive. É muito doido. O livro que o Stefano falou, eu leio numa velocidade muito mais devagar que o Stefano, né? Então eu tô bem no início de andar, pra dizer assim, deve estar chegando no meio. Mas é realmente muitas coisas que eu já faço na minha vida, assim. Eu peguei pelo exemplo do Stefano, que ele falou o livro, mas tem várias coisas ali que eu já fazia, só que eu não sabia que tinha aquele jeito de falar do cara muito explicativo, assim. Eu adoro ler coisas que, de alguma forma, eu já faço, que eu não sabia muito bem como descrever, e as pessoas descrevem muito melhor que eu. E tem aquele negócio da carta branca que tu pode levar para as pessoas, ele comenta isso no livro, que é uma coisa que me mexeu, assim, tipo, na hora que eu olhei, porra, eu faço essa merda o tempo inteiro. Eu nunca tinha pensado que eu fazia assim, o cara conseguiu explicar de uma forma muito sinistra, assim, de tu mostrar caminhos novos para pessoas que tu gosta, para pessoas do teu redor, e tentar a ideia ser delas, assim. Talvez tu pode falar que sim, ou talvez pode falar que não, da forma que tu acha melhor, mas, tipo, e entregar isso e não achar isso um peso, não fazer um favor para alguém achando que essa pessoa tem que te cobrar o favor. Tu pode fazer essas coisas e achar que a pessoa, ela se dar bem, ela ficar feliz com isso, é o preço, é a coisa que vai te deixar feliz no final. Então, é mais pelo resultado e não pelo ego. Tipo, tu vê a pessoa feliz e a pessoa conseguir conquistar alguma coisa que teve uma vírgula tua ali no meio que tu ajudou, que talvez, beleza, não foi trabalho teu, né? Então a pessoa realmente merece os méritos, mas tu entender que tu foi importante para aquilo ali acontecer e tudo mais, tu não precisa ganhar com isso, cara. É simplesmente deixar acontecer e tá no flow e todo mundo feliz no final, mais gente feliz é melhor pra ti também, então, sei lá. Fui abraçado pelo livro ali, então eu me senti bem e eu agradeço também por ter me indicado o livro. Eu peguei uma frase dele muito boa hoje, que enfim, ele cita de alguém falando, vocês que adoram as referências do esporte, eu sou terrível nisso, mas essa é boa. Jogue pelo nome que tá na frente da camiseta, que logo vão saber o nome que tá atrás. Então joga pelo time e em breve vão saber o nome que tá atrás, não joga pelo teu nome. E com essa, nós terminamos o Ministério Cast de hoje. Nos sigam no @MinistérioCast, tragam feedbacks desse novo formato. Chamem Felipe Scarinci no WhatsApp com hashtag #VoltaFelipe, estamos com saudades. Hashtag menino ou menina. Não, que perigo. E é isso, não vou dizer que é os guri, porque eu não sou gaúcho, mas galera. Abraços! É os guris.